só tem uma operação que roda quase no piloto automático só usando inteligência artificial. Mais conhecido como Jeff Programador, já faturou múltiplos 8 dígitos no digital, já ajudou mais de 3.000 alunos. Seja muito bem-vindo, Jeff Programador. Bom, muito obrigado, prazer estar aqui hoje com vocês. Vou compartilhar o máximo possível sobre o nosso universo, o universo das automações avançadas, inteligência artificial, então estou muito feliz de estar aqui. Boa, o papo hoje vai muito além da teoria, não é mesmo? Com certeza. E olha só, a gente estava conversando ali no almoço, você falou que aos 15 anos você começou a empreender e já fazer coisas que talvez as pessoas naquela época nem pensavam em fazer sobre o digital, não é mesmo? E agora, trazendo para o presente, você já faturou aí múltiplos 8 dígitos no digital, é muita grana faturada, mas eu queria entrar um pouquinho nessa tua história. Como é que era a sua realidade nessa época e também o que te levou aos 15 anos já tá pensando nessa forma de empreender, de ir além, né? De querer mudar? Pô, eu sempre gostei muito de tecnologia. E, na verdade, eu sempre usava o computador tentando entender como as coisas ali por trás funcionavam. Então, eu comecei a criar alguns blogs, páginas, até que eu tive a oportunidade de criar um site para uma empresa. E dali surgiu uma oportunidade de criar um negócio com 2 amigos meus, Daniel e Wesley, os caras que me ajudaram muito ali naquele início. E a gente começou a ranquear empresas no Google. Só que isso, foi ali em 2013, 2014, as pessoas nem sabiam o que era Google, né? E muito menos o que era ter um site. Começamos, então, a desenvolver esse negócio. Foi um negócio que, até um certo momento, fluiu muito bem. A gente conseguiu ter vários vendedores na rua, era de porta em porta batendo, para poder tentar vender ali um posicionamento no Google. A gente entregava um resultado muito interessante. Então, bem novo, eu já tive a oportunidade de ter um negócio no digital. E até uma história curiosa, porque dali a gente fez uma propaganda na Globo, a gente chegou a fazer uma propaganda na Globo, não deu muito certo, e aí a gente meio que separou e foi meu primeiro negócio no digital, mas que me deu uma experiência muito interessante para continuar a partir dali. Então, eu comecei muito cedo no digital, de fato, e foi algo que me deu base ao longo dos meus negócios. Eu digo sempre que, nem tudo deu certo, né? Para chegar em algo que deu certo, demorou bastante tempo, e ao longo dessa história eu conheci algumas pessoas que fizeram bastante diferença e que me fizeram chegar no resultado atual. A gente estava conversando muito sobre essa questão de conexões. Você trouxe esse ponto de que você encontrou pessoas que fizeram a diferença nessa sua caminhada. Como foram esses encontros e, olhando assim para trás, o que você percebe da importância de realmente fazer o networking, fazer o networking de forma bem feita, né? Porque não é só aquele networking de estar ali nos ambientes, é o networking de realmente puxar. Com certeza, é muito importante para quem quer trabalhar no digital, ter bons resultados, ter conexões. Como eu tinha feito esse negócio e eu venho de uma cidade muito pequena, ali eu não tinha muitas pessoas para conversar e etc. Até que eu conheci uma pessoa que inclusive já veio aqui no KiwiCast, que é o Douglas Gomires. Queridaço. Ele vem lá da minha cidade, Ouro Preto, Minas Gerais. E dali ele começou a me dar alguns insights sobre coisas que eu poderia fazer dentro da minha operação, começou a me dar algumas oportunidades e eu comecei a entender que o networking era muito importante. Dali para frente eu me conectei com algumas pessoas que fizeram com que as minhas possibilidades de negócio se expandissem, né? Então depois eu tive a oportunidade também de passar por uma formação universitária. Lá eu tive uma conexão com um professor que gerou mais um negócio, que foi um negócio que me fez dar o pontapé de fato inicial no marketing digital, visto que a gente desenvolveu uma plataforma ali durante a faculdade, diferente de outras pessoas que usam as matérias de faculdade para fazer, talvez, trabalhos isolados, eu fazia o mesmo trabalho em todas as matérias. Junto com o professor Márcio Assis, ele me ajudou ali, eu estudei no Instituto Federal de Minas Gerais, fiz computação lá, e no final tinha um produto. Então, ali foi o produto que me colocou no marketing digital, onde eu consegui entender um pouco mais sobre esse universo, e as conexões, elas foram essenciais para que eu conseguisse isso. Que massa. Pensando que agora você tem essa oportunidade de talvez trazer algumas dessas conversas que você já teve, que mudou o seu jogo, o que você diria aqui pra gente que pode também, de certa forma, mudar o jogo de alguém que tá começando aqui agora assistindo o KiwiCast, que tá no digital e que também quer se conectar de alguma forma, quer ter meio que essa ambiência aqui?
Cara, eu vejo muito que hoje muitas pessoas buscam fórmulas secretas e não existe fórmula. Quando você se conecta com muitas pessoas, quando você entende que diversas pessoas ganham grana de formas totalmente diferentes, talvez vem de uma tecnologia super high-tech, super difícil de entender, e o outro às vezes vem de, sei lá, receita de bolo e os dois faturam milhões. Então não existe uma fórmula. O ideal é que você consiga criar operações. No meu caso, eu sempre levo isso para automação. Então eu gosto muito de diversificar, porque se eu consigo fazer uma boa grana em várias operações simultâneas, eu consigo aumentar o meu montante e ter uma probabilidade maior de faturar. Então, eu acredito que não buscar uma fórmula secreta é algo que o networking me mostrou muito, porque eu conheci pessoas incríveis que faziam coisas totalmente diferentes. É o que a gente tava conversando, né? Desde receitas de bolos até o cara que vende coisas relacionadas ao agro. E não existe, de fato... A gente brinca muito aqui no QuickCast que não existe esse padrão do marketing digital, né? Isso fica muito perceptível quanto mais você troca ideias com novas pessoas. Que você fala, caraca, como é que esse negócio aqui funciona? Mas é totalmente diferente daquele. Talvez se eu pegasse uma coisa de um, de outro, talvez eu não faturaria o tanto que eu faturo aqui no meu. Isso é muito louco, né? Quando a gente para pra pensar num todo. Você já passou por isso? Sim, sim. Inclusive, por exemplo, eu posso pegar o QuickCast como referência. Olá. Aqui tem muitas pessoas, tem muitos episódios que têm sites incríveis. E eu já peguei alguns desses episódios. Eu tenho um agente que fica transcrevendo e me dando oportunidade de negócio para que eu possa automatizar. E alguns desses negócios já me faturaram 7 dígitos. E, pô, são coisas completamente diferentes. E tem muita oportunidade hoje para ser desenvolvida, mesmo com muitas pessoas no mercado. A gente não tem um mercado saturado e a gente provavelmente nunca vai ter um mercado saturado. Sim. Na verdade, sofistica cada vez mais. E como as pessoas estão produzindo e comprando mais, o mercado cresce e nós conseguimos mais oportunidades. Olha, o Jeff tá aqui para te mostrar que existe sim oportunidade, tá vendo? Inclusive, falando um pouco desse seu início do digital, como é que foi esse seu processo? O que foi mais difícil? Estar no digital, vender? O que você enxerga? Cara, pra mim, na verdade, como eu sou um cara muito técnico, meu background, ele é mais técnico. Eu venho da programação, então, dentro dessa primeira empresa, eu atuava ali no desenvolvimento. Depois, como eu me formei, eu comecei a trabalhar como desenvolvedor para algumas empresas, eu tinha um pouco de dificuldade para conseguir entender sobre os outros processos. Aí veio, como eu conheci o digital, de fato, o marketing digital. Todo mundo me falava muito sobre o networking e se falava muito sobre Florianópolis. Sim. E, pô, Jeff, vai pra Florianópolis. Eu assisti um podcast que a galera falava sobre Florianópolis, Balneário. Eu peguei minhas coisas, isso ali em 2020, mais ou menos, e fui pra Floripa. Fiquei em um hostel lá, eu já tinha um negócio SaaS que me rendia, pô, uma boa recorrência. Chegou lá, eu tava em Jurerê, tranquilo, na praia todo dia, indo pra Jurerê, tomando cerveja, relaxando. A melhor vida. Tava vivendo a vida do digital real. Ali naquele momento, ninguém via o que eu fazia, mas a gente tinha uma plataforma que era basicamente uma área de membros corporativa. E ali eu vi um gringo na praia, eu falei, pô, vou zoar esse gringo, velho. Aí fui lá zoar o gringo, estavam lá no mar, e aí tal, comecei a brincar com ele, com o inglês mais ou menos. Ele, pô, o que você faz? Aí eu falei pra ele do meu negócio, que eu tinha uma plataforma gamificada, que era uma das áreas que eu tinha me especializado. E ele, então, era, na verdade, um top player naquela época de curso de inglês. E a partir daquele momento, eu entendi o que era um marketing digital e que, na verdade, a parte que eu dominava, que era a parte técnica de programação, era somente um dos vários elementos necessários para conseguir fazer um negócio girar. Então, eu consegui entender a necessidade de aprender esses outros elementos, essas outras skills, habilidades, e ali eu comecei a me interessar, aprender mais para rodar os meus negócios. Que legal. E olhando assim para esse começo ainda, como é que você fez para conseguir criar sua autoridade? Porque, de certa forma, pelo que a gente estava conversando, você começou não aparecendo, mas depois se viu uma necessidade de aparecer. Como é que foi essa construção? Pô, legal. Bom, eu fiz muito mais grana sem aparecer do que aparecendo. Quanto você fez sem aparecer? Conta pra nós. Cara, foram múltiplos 8 dígitos. Caraca, é muita grana. Dentro das nossas operações, e o mais legal de tudo, tá? A maior parte dessas operações automatizadas. A gente vai entrar nas automações. Sim. Quando eu tô falando de automação aqui, para deixar muito claro já de início, eu não tô falando sobre pegar, talvez, o suporte e automatizar. Sobre pegar um chatbot e automatizar. Não, eu tô falando sobre automatizar tudo. Eu tô falando sobre automatizar gestão de tráfego, eu tô falando sobre automatizar a edição de vídeo, sobre automatizar o processo de vendas, o funil completo.
né? Então, foi sem mostrar que eu consegui, de fato, gerar um resultado muito grande no meu negócio. Dali pra frente, junto com a minha sócia, que algumas pessoas acham que é uma pessoa, outras uma inteligência artificial. Só deixa aí, né? Deixa aí, talvez a gente até faça um QCast com ela. Boa! Mais pra frente, vai que ela resolve. Vai que ela resolve. O que ela será que ela é? Pois é, não sei, vamos ver. E a gente resolveu, então, lançar alguns negócios que eram relacionados à tecnologia, só que uma forma fácil de se fazer isso seria através do educacional. Então, a nossa ideia era buscar uma pessoa, treinar automação, só que, pô, eu sou ansioso, eu gosto das coisas rápidas, eu falei, pô, eu vou colocar a cara ali, mesmo sem saber nada, eu comecei a criar conteúdo no Instagram, então faz, pô, praticamente 1 ano agora que eu tô produzindo conteúdo, e aí eu gerei, então, um resultado também com educacional, foi bem interessante. Você começou por um lado que eu acho que é o sonho de grande parte das pessoas, né? Já ter um negócio que funciona sem precisar aparecer, porque eu entendo que hoje, conversando com grandes produtores, uma das dificuldades dele, que a gente estava conversando também, é essa despessoalização. Para eles realmente é um desafio. E você já começou dessa forma, de algum jeito, né? Depois que você foi para essa área de, não, agora eu tenho que aparecer. Mas foi o efeito contrário. Que legal, que é diferente. Exatamente. Hoje nós vemos grandes empresários de grandes marcas estando à frente de forma visual. Então, mostrando o rosto, colocando a cara mesmo ali no negócio. Porque, querendo ou não, esse já é um jogo de equity, de valuation, Sim. que é um game que nós estamos trabalhando mais hoje. Então, hoje, o educacional, ele é somente uma ponta de funil que a gente faz para um mercado gigantesco de tecnologia que nós jogamos no back. Na verdade, nós passamos anos e anos construindo algumas automações, mais complexas automações que, pô, não se tinha referência no mercado, para que a gente depois visualizasse uma oportunidade de levar para o mercado de automações, porque, pô, se eu demorei, às vezes, meses e meses e meses, até ano, para fazer algumas das automações, tem pessoas que também precisam, e elas precisariam consumir também algumas ferramentas que eu já tinha pronta. Então, a partir dessa necessidade, dessa oportunidade, eu comecei a mostrar. Cara, foi uma coisa bem legal, assim, eu não esperava que fosse tão gostoso. Às vezes, abrir um Instagram, eu não sou um cara que, pô, eu não produzo muito conteúdo. Meu conteúdo é um pouco mais técnico, mas é gostoso você sentir a energia. Às vezes, eu tava falando aqui nos bastidores, que eu tava em um evento agora que chegaram algumas pessoas, pô, Jeff, você mudou minha vida. Cara, é uma energia muito gostosa. Vale muito mais que dinheiro isso. Total. Você entende o seu verdadeiro propósito, no final das contas, que é transformar pessoas, transformar negócios. Isso faz diferença. O que te levou a trazer essa parte da tecnologia, mas também ligada à inteligência artificial? Cara, foi uma transição muito interessante, porque eu tinha o meu back como tecnologia. Então, era um cara muito técnico, programador mesmo, assim, bom no código. Você fez ciências da computação? Fiz computação. No Instituto Federal de Minas Gerais, em Ouro Branco. Aliás, pô, foi uma ótima escolha que eu fiz na minha vida. Legal. Muitas pessoas falam mal de universidade, falam que não vale a pena estudar, mas pra mim agregou muito. Conhecimento nunca é perder, né? Tempo. Nunca é perder, Sim. Aprender é demais. E, cara, querendo ou não, é um ambiente pra você conhecer novas pessoas, fazer networking. Então, é um ambiente, por exemplo, eu tava vindo pra cá e eu vim no aeroporto, encontrei com um cara que estudou comigo. Hoje ele trabalha em uma área completamente diferente, mas estava vindo palestrar em um evento, assim. Então, pô, é algo muito interessante. Mas nesse processo, como eu estava em tecnologia e eu tive contato com o mercado de marketing digital, eu olhei e falei, opa, tem muita coisa que essa galera faz que eu conseguiria fazer, só que sem precisar desse monte de gente. Então, eu comecei a conectar a programação, processos com a inteligência artificial. Então, essa foi a primeira questão que você olhou para automatizar. Esse foi o seu primeiro processo de automatização. Por que você olhou de literalmente uma dor? Olha, eu olhei dentro dessa empresa que era, na verdade, eles vendiam muito curso de inglês. E eu comecei a ver, por exemplo, que processo de onboarding, eu comecei a ver que processo de vendas, até mesmo um processo de tráfego, era tudo feito de forma muito manual. Sendo que existia API para tudo. Então, vamos lá. Estou falando de API aqui, para não ficar técnico demais, eu vou explicar exatamente o que é, como funciona a automação. Vamos entrar nesse papo agora. Bora. Que eu acredito que é o que a maior parte das pessoas queiram saber, né? Então, bom, quando a gente está falando de API aqui, vamos pensar, por exemplo, em um restaurante. Você faz um pedido nesse restaurante. Você não pode ir lá na cozinha e pegar o prato de comida, certo? Você precisa de um garçom. Então, você faz um pedido para o garçom vai até a cozinha, ele pega o seu pedido com o chefe e leva até você. Por quê? Existem informações
ou existem alguns elementos sensíveis dentro da cozinha que você, como cliente, não pode ter acesso, correto? Da mesma forma, existe a API da QIFI. Então, você consegue enviar um pedido de uma informação, é claro, colocando ali a sua chave de acesso, a QIFI te devolve uma informação e você faz o que quiser com essa informação. Então, basicamente, quando eu falar de API, é isso. Você pede algo para uma plataforma e ela te devolve. Agora, vamos pensar aqui. Se eu consigo, por exemplo, pedir dados relacionados a tráfego, não só pedir, mas enviar dados relacionados a tráfego para o Meta, para que eu vou extrair um relatório Meta e enviar para o ChatGPT, sendo que eu posso conectar a extração dos dados, enviar para o ChatGPT via API, e ele me devolve o resultado e a própria automação faz a alteração dentro do tráfego pago. Menos trabalho. Muito menos trabalho. Na verdade, a gente consegue reduzir em algumas operações. Hoje, o nosso foco sempre é assim, tá? 100% do trabalho manual. Caraca. Olhando para esse caminho, por exemplo, eu sei que existem APIs públicas e APIs privadas. Como é que funciona isso? Qual a diferença? Por exemplo, a da QIFI. Se eu tô querendo pegar e fazer todo esse trâmite que você me trouxe aqui, ela tá disponível? Como é que funciona isso? Ela tá pública? Eu tenho que pedir permissão? Como é? Sim. A maior parte das plataformas, grandes plataformas, elas disponibilizam a API delas. Então, uma documentação própria. Uma documentação própria e, o melhor de tudo, de forma gratuita. Então, nós usamos uma ferramenta de automação. Dentro da ferramenta de automação, nós conectamos blocos. Então, vamos lá. Eu tenho um bloco, por exemplo, que é o bloco que eu vou puxar, extrair as informações da QIFI. Eu tenho outro bloco que eu vou enviar essas informações para o ChatGPT. Eu tenho outro bloco que vai enviar uma informação para o cliente, ou que vai mandar um e-mail para o cliente. Vou dar um exemplo aqui de um fluxo simples. Okay. O cliente, ele me solicita algo relacionado ao produto dele. Então, ele solicita, por exemplo, suporte de um produto. A automação, ela vai lá dentro da QIFI para ver se aquele cara realmente comprou. Então, ele passa o e-mail dela de compra. A automação me devolve se ele realmente comprou. E aí, eu vou lá dentro, envio essas informações para a próxima etapa, que poderia ir dentro da área de membros, para ver qual é a dúvida dele, pegar a transcrição da aula, tratar e responder o cliente. Ou seja, eu passo bloco a bloco, entendendo o que ele pediu, já entrando em contato com a ferramenta e devolvendo a informação, muitas das vezes tomando uma ação. Pode falar, continuar. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em tráfego pago, além de analisar, eu consigo tomar uma ação de descer o anúncio, de subir um novo anúncio, de criar um novo criativo com base no que funcionou, ou até mesmo, vamos pensar em um processo de recuperação, de ligar para o cliente e, através desse processo de recuperação, fazer com que ele compre mais um produto. É como se são... Me corrija se eu estiver errado, porque eu sou super leiga nesse assunto. É como se, então, essa ferramenta que você tá dando para as pessoas, que você ensina essas pessoas a usarem, fossem que nem um webhook? Então, o webhook é, na verdade, um bloco dentro dessa ferramenta, certo? Okay. Então, através de um webhook, por exemplo, eu consigo trabalhar com a ferramenta da QIFI. Vou te dar um exemplo aqui. Um cliente compra na QIFI. Eu consigo configurar um webhook lá dentro da plataforma, que vai enviar as informações desse cliente para a plataforma de automação. Ao comprar, eu consigo executar um fluxo dentro da plataforma. Vou te dar um exemplo aqui do que acontece muito. Hoje, as nossas operações elas não dependem do Pixel Meta. Por que elas não dependem do Pixel Meta? Porque a gente consegue comunicar diretamente com a plataforma de pagamentos. Eu faço o traqueamento diretamente de qual campanha ela veio, do que está acontecendo. E a minha otimização de anúncios, ela vem do traqueamento direto de compra. Então, eu consigo tomar decisões em tempo real. Ou seja, a minha automação, antes de marcar uma compra dentro do meu gerenciador de anúncios, ela já sabe se uma campanha específica está ou não convertendo. Então, basicamente, a gente, através de webhook, desses blocos, nós conseguimos conectar todas as ferramentas. Todas as principais que disponibilizam uma API, nós conseguimos conectar. Ou seja, se a gente pensar em grandes plataformas, todas disponibilizam, ou seja, eu consigo automatizar qualquer processo. Não só eu, mas qualquer pessoa que domine as automações. Então, você trouxe aqui para nós, para a mesa do podcast, já uma estrutura para qualquer pessoa que talvez não tenha muita grana ali de começar a investir, que ela pode sim pegar para automatizar e já começar ali a criar funis automatizados. Exatamente. Existem várias formas de se fazer grana com automação, tá? Inclusive,
é um mercado muito interessante. Sim. Para algumas pessoas, pode ser até um caminho bem tranquilo de se trilhar. Então, eu vou colocar aqui alguns pontos interessantes. Boa. É possível fazer grana com a automação prestando serviços. Então, por exemplo, você tem uma empresa. Dentro da sua empresa, existem vários departamentos. Eu poderia pegar um departamento da sua empresa, entender o que eles fazem, ou seja, entender o método. Eu sempre falo o seguinte, 1000 vezes 0 é 0. Não adianta eu automatizar algo que ainda não funciona, certo? Então, eu sempre busco, no caso de prestação de serviço, eu gosto de falar para as pessoas, olha, pega algo que já funciona dentro de uma empresa e coloca dentro de uma automação. A partir desse processo, então, ele pode receber uma grana para poder automatizar o processo dessa empresa. Seja talvez de marketing, seja de imagem, seja de... Vou dar um exemplo aqui, uma automação simples. Edição de criativo. Isso aí todo mundo precisa. Exatamente. Automação para canal Dark. Automação para, sei lá, ficar fazendo postagem, criar imagem, criar conteúdo, criar, talvez, buzz para empresas, LinkedIn, blog, SEO. Cara, tem um montão de automação que ele poderia implementar dentro de uma empresa, certo? Então, é uma forma de se fazer grana, talvez o caminho mais rápido de se fazer grana com automação, porque todo mundo conhece alguém que tem algum negócio que poderia ser automatizado. É verdade. Quantos players vêm aqui dentro do QICast que comprariam, talvez, uma automação de tráfego? Sim, cortando caminhos, automatizar processos, perfeito, sim. Exato, e pensa comigo, talvez a pessoa tenha 3, 4, 5 gestores na operação dele. Ele poderia colocar uma automação dessa, talvez esses 5 gestores, quanto custaria isso ao ano? Certo? A gente já chegou a automatizar processos em empresas que gastavam milhões no ano dentro de um departamento específico, a gente eliminou todo mundo, obviamente, que a gente pegou parcela desse valor pra gente, né? Mas que não parou de precisar de pessoas para fazer todo aquele passo a passo. Então, a automação tem esse poder. A prestação de serviço é um ótimo caminho. Existe também a possibilidade de você criar uma operação. Então, vamos supor aqui, operação de canal Dark, operação de venda na gringa. Hoje, nós temos uma operação muito grande de clickbank, de venda de produtos lá na gringa. Eu nem sei todos os produtos que rodam dentro do nosso ecossistema. Meu, da Ana Letícia. Então, a gente tem uma operação legal que a própria automação faz todo o processo, por exemplo, de mineração de produtos. Depois, ela escolhe esse produto, se afilia ao produto, ela cria a oferta, ela cria o tráfego, ela faz a otimização do tráfego, ela faz lançamentos periódicos. Então, toda terça-feira tem um lançamento, ela faz o processo de SEO, cria artigos, faz todo o conteúdo orgânico. Então, ela fica ali, tem um produto interessante, ela fica criando conteúdo orgânico, posta no TikTok, posta no YouTube, posta no Instagram. A partir disso, a gente consegue vender tanto de forma orgânica, quanto também em tráfego pago de forma automatizada. Só que para isso, nós precisamos de uma estratégia. E eu tô aqui no lugar perfeito para isso, porque é um montão de estratégia que tem dentro do QICash, certo? Então, você poderia pegar, por exemplo, algum QICash, entender a estratégia daquele player, aprender sobre automação e automatizar a estratégia dele. Aí, em vez de você gastar meses e meses e meses, talvez até anos, para conseguir validar aquilo, porque você concorda comigo que tem estratégia que demora para você conseguir validar? Sim. Algumas são mais rápidas, outras podem demorar. Em vez de você validar apenas uma, dá para validar, sei lá, 10, 15, 20, 30 estratégias ao mesmo tempo. Você automatiza, deixa rodando, vai para outra. E foi exatamente essa construção que nós fizemos dentro da empresa. Hoje nós temos vários negócios automatizados, operações completamente uma diferente da outra. E você veio aqui e já jogou um ouro pra galera que, se ninguém pegou isso aqui, tá moscando, né? Porque você deu de prato cheio aqui, o que essa pessoa pode fazer agora pra conseguir aí fazer os primeiros resultados, ter os primeiros dinheiros ali dentro do digital. Ter a primeira grana dentro do digital, obrigada pra nós. Mas você falou ali nos bastidores também muito sobre agentes. Como é que funcionam esses agentes? São aqueles agentes autônomos? Como é que eles funcionam e o que eles são na prática? Explica pra galera poder entender também. Claro, bom. Hoje nós chamamos as automações de V0, V1, V2, V3 e V4. Isso são o que você chama dentro da sua operação? Dentro da minha operação. São os níveis de automações. Então, eu vou te explicar aqui o que é cada uma delas para a gente conseguir entender o conceito de agente, tá? Vamos lá. Quando eu penso em um V0, eu vou pensar em um passo a passo. Então, vamos pegar aqui alguma estratégia... Vamos pegar aqui uma estratégia base, tá? Essa estratégia poderia ser, por exemplo, eu vou pegar algum conteúdo que está funcionando, que está viralizando,
eu vou remodelar esse conteúdo, ou seja, reescrever a copy dele, utilizando o ChatGPT. Então, qual é meu passo? Primeiro, eu vou ir lá no Instagram, vou procurar o que está bombando, vou baixar o conteúdo, vou transcrever esse conteúdo, vou recriar o conteúdo, vou postar com call to action para depois enviar um funil de venda de e-book. Por exemplo. Então, o meu V0 seria basicamente colocar esse passo a passo dentro de um fluxograma. Então, é uma forma organizacional de conseguir ver aquilo através de um passo a passo, certo? Se eu não tenho um passo a passo bem definido, não tem como eu automatizar. E esse é um problema muito grande de algumas pessoas, sabia? Caramba. Tem gente que nem sabe o que faz para dar certo. Sim. Cara, eu conheço muito player do digital que faz grana e não sabe como. É verdade, também conheço alguns. Só fez. Exato. Se você perguntar para ele qual é seu processo, ele não consegue. Tanto que ele não consegue delegar. É verdade. Certo? Agora, quem consegue desenhar esse passo a passo, eu posso até deixar esse exercício aqui, que é fazer isso com o KiwiCast. Cara, pega um KiwiCast, entenda a estratégia do player, coloca qual é o passo a passo que ele mostrou ali. Então, isso seria um V0. Até então, a gente nem tem algo prático de fato. No segundo passo, o que eu chamo de V1, a gente vai entender quais ferramentas eu poderia aplicar em cada passo, certo? Então, vamos lá, vou te dar um exemplo. Ir no Instagram e buscar conteúdos. Cara, a pessoa teria que buscar APIs que permitissem fazer isso. Então, ela vai listando quais são as ferramentas para fazer isso. Então, primeiro, para buscar lá dentro do Instagram. Depois, para baixar o conteúdo, para transcrever o conteúdo, ele poderia usar, por exemplo, a OpenAI para transcrever aquele conteúdo. Depois, para refazer o conteúdo. E depois, para postar com a própria API Meta, por exemplo. Então, basicamente, o V1 seria fazer de forma isolada cada nodezinho, cada blocozinho de acordo com a ferramenta, certo? No V2, ele iria conectar cada um desses passos. Então, ele ia conectar o passo 1, que é buscar, o passo 2, que é transcrever, o passo 3, que é remodelar, o passo 4, que é postar. Então, a gente tem a conexão dessa automação como um V2, um modelo V2. Aí, nós já entramos em V3 e V4, que até agora, por exemplo, o V4 é algo que eu ainda não falei e... Pô, é até legal, porque o que eu mostro dentro de rede social, que eu já mostrei até hoje de internet, é, pô, sei lá, menos de 20% do que a gente tem de fato, do que a gente já roda. Então, no V3, que é, eu acredito que o nível máximo que eu já mostrei, são agentes que eles conseguem tomar decisões, então eles fazem esses passos e eles lembram do que foi feito para conseguir otimizar o processo. Vou te dar um exemplo aqui. Se você subir uma campanha de tráfego, se você for uma gestora de tráfego, ficar subindo campanha todos os dias, durante um ano, ou vamos pegar aqui o KiwiCast. Cara, se você fez 50 KiwiCasts, você dificilmente vai lembrar exatamente o passo a passo para um bom KiwiCast e o passo a passo para um KiwiCast ruim. A mesma coisa para o gestor de tráfego. Dificilmente ele vai lembrar exatamente o que ele fez para uma campanha que deu bom e para uma campanha que deu ruim. Certo? Questão de dados, sim. Questão de dados. Porque ele faz muito. Todo dia ele tem que subir uma campanha, ele tem que duplicar uma campanha, ele precisa subir um criativo novo, então dificilmente ele vai lembrar exatamente o que ele fez, que deu certo e que deu errado. Tanto que, por exemplo, eu não acredito em feeling. A galera fala assim, você tem que subir e descer sua campanha através do feeling. Cara, isso não faz o menor sentido. Em quê? Porque, por exemplo, aqui faz sentido ter o feeling. Porque não existe um painel na sua frente te mostrando meu batimento cardíaco, se eu tô nervoso, se eu tô tranquilo. Tá nervoso ou não tá? Tô de boa, pô. Se eu tivesse, talvez, você iria conseguir levar de forma diferente, porque teria um painel aqui na sua frente. Correto? Perfeito. Agora, o gestor de tráfego é diferente. Ele tem um painel na frente dele, então não faz sentido fazer através de feeling. Sim. Correto? Ou seja, o agente, ele vai lembrar passo a passo de tudo que ele fez para que ele consiga tomar decisões mais assertivas nos próximos passos. Sim. Então, da mesma forma que a V2 ela vai tomando cada uma das decisões, na V3 nós conseguimos fazer com que esses agentes eles lembrem cada um desses passos para que eles tomem as decisões mais assertivas possível. E aí existe um novo nível, que é o nível de automação V4, que aí a gente está falando sobre aprendizagem de máquina. Ou seja, a cada erro e a cada acerto, ele vai aprendendo. De acordo com o que a automação vai aprendendo, ela vai conseguindo ter ainda mais assertividade. Então, a gente faz muito experimento com isso, por exemplo, de pegar um processo automatizado e coloca lá uma verba para ela investir. E a gente deixa essa máquina trancada
coloca um valor, vou te dar um exemplo aqui, a gente coloca $1.000 e deixa com que ela faça a própria gestão e ela aprenda com a operação. Isso faz com que a gente consiga validar se ela está aprendendo ou não. E muitas das vezes os resultados são incríveis, assim. A própria automação, ela consegue tomar decisões, ela consegue aprender, ela consegue aplicar, ela escolhe produtos que eu nem sei, eu nem escolheria, exatamente por conta da inteligência de fazer, errar e repetir somente o que funciona. E dá super certo, essas escolhas dela. Sim. Hoje, olhando para a questão de prompt, como é que você escreve um prompt, por exemplo? Porque a galera tem muito isso, né? Na hora de ir ali montar, criar um agente de GPT. Como é que é o seu processo? Certo, vamos lá. Quando a gente está pensando aqui em agente GPT, eu fico brincando que a galera que fica lá conversando com o chat GPT é como se estivesse falando com o MSN, pô. Sim. MSN, Orkut, é a mesma coisa. Tá lá na época dos Homens da Caverna. Por quê? Quando você está conversando com o chat GPT, você vai utilizar a ferramenta de forma passiva. Ou seja, você pede, ela te entrega. Você pede, ela te entrega. Por mais que hoje já existe o modo agente, etc., ele vai funcionar mais como um passivo do que como um ativo. Então, ali dentro, o prompt ele tem que ser extremamente perfeito para que algo saia com o resultado esperado. Quando nós trabalhamos com os agentes que são conectados com ferramentas, nós basicamente vamos instruir o passo a passo que ele deve fazer. Porque esse prompt, por mais que a gente tenha uma estrutura, basicamente explicando para ele qual é o passo a passo que ele deve seguir. E quando a gente está falando de prompt aqui, basicamente você precisa ensinar o agente qual é a forma que ele deve pensar. Por exemplo, você é uma especialista em construir roteiros para KiwiCash. Primeiramente, faça isso, depois aquilo. Só que como ele está conectado com outras ferramentas, quando eu estou falando aqui dos multi-agentes, que é a estrutura que nós trabalhamos, fica muito mais fácil em termos de prompt. Entende? Então, também relacionado à aprendizagem, como ele já aprendeu aquele processo várias vezes, a própria estrutura de prompt ela é mais simples. Porque quando ele erra, ele aprende. Então, ele consegue ganhar mais aprendizagem, ele fica cada vez mais eficiente. Perfeito. Olhando para você, um cara que tá aí há anos no digital, um ano produzindo conteúdo, digamos assim, mas que já fez por trás, sendo um bastidor cheio de automações. Qual foi a automação mais inusitada que você já criou e que ela te gerou em resultados? Cara, eu sempre gosto de olhar ecossistemas automatizados. Aí é outro jogo. É outro jogo. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em automação, é muito legal você ver uma automação rodando. Vou te dar um exemplo aqui. Já fazem alguns anos que nós criamos uma automação completa de Google Ads, por exemplo. Que pegava o nome de um produto, ela ia lá, ia no Keyword Planner, buscava as palavras-chave, subia a campanha de Google Search, subia a campanha de display, subia a campanha de máxima performance, certo? De YouTube, que também tinha ali na época. Isso me deu muito prazer em ver. Então, foi bizarro, assim, quando eu vi, não existia nenhuma referência no mundo. Então, a gente ali, eu e minha sócia, a gente pesquisando e tal, não tinha referência. Sim. Falei, cara, que legal poder construir isso aqui. Eu fiquei muito feliz. Só que mais interessante que criar essa automação foi quando nós conectamos ela com o ecossistema. Que era, por exemplo, o ecossistema que fazia a mineração do produto, que criava o funil de vendas desse produto, ou seja, criava a página, criava os criativos, fazia o processo de copy e depois subia essa campanha lá dentro do Google Ads. Então, ver todo esse processo funcionando e gerando resultados, por exemplo, só dessa automação saíram múltiplos 7 dígitos. Caraca. É absurdo porque, cara, como que isso aqui tá funcionando sozinho? Eu confesso que até eu fico assustado às vezes com alguns desses processos, sabe? Já aconteceu, por exemplo, de ter automação rodando sozinha e eu ficar olhando na tela ali, cara, alguma coisa vai acontecer ali, com medo de não funcionar, mas na verdade já estava rodando há muito tempo e é realmente assustador. E é algo que tende ao mercado se direcionar cada vez mais para esse lado. Essa é a minha percepção. A gente vive agora um momento de virada de jogo e quem não se atentar para isso agora corre sérios riscos de não conseguir aproveitar ao máximo que o mercado pode oferecer. Eu vou querer falar com você sobre percepções futuras, porque você é um cara muito de pensar à frente, mas ainda pegando esse gancho, você falou que você ficava ali um tempo de tela, olhando, tentando entender o que ia acontecer. O que você pega normalmente para metrificar? Quando você tem ali, você trouxe aqui pra gente todo o passo para desenhar uma automação. O V1, V2, V3, V4. Ela tá pronta, você desenhou, arquitetou tudo. O que você começa a analisar nela? Existem métricas para isso? Sim, bom...
Assim como em uma estratégia manual, você tem alguns indicadores de que cada passo é eficiente ou não. Ok. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos pegar um processo de campanha. No processo de campanha, por exemplo, eu poderia definir um ROI aceitável. Então, assim, eu conseguiria metrificar se um agente de tráfego ele foi ou não eficiente. Isso acontece muito, a gente faz muito teste. Então, por exemplo, às vezes eu conecto o mesmo agente, gestor de tráfego, por exemplo, em 2 LLMs, ou seja, inteligências artificiais. Por exemplo, teve uma época que estava todo mundo falando do DeepSeek. Você deve lembrar, aquela inteligência chinesa e tal. Faço ideia, fala pra nós sobre isso. E também é uma inteligência assim como a OpenAI do ChatGPT. Então, todo mundo falando, hypado. O que eu fiz? Cara, eu não sou fã de nenhuma tecnologia. Eu quero resultado, no final das contas, é resultado no bolso da empresa. Então, o que eu faço? Eu conecto aquela tecnologia no agente, deixo um disputando com o outro. O que gerar mais ROI é o campeão. Então, é aquele negócio, joga uma lona no chão, deixa brigar. Quem sair vivo é o vencedor. Então, a gente faz muito essa briga com os agentes, só que cada um deles, cada processo tem indicadores diferentes, e para cada um desses indicadores, nós testamos algumas inteligências que a que gera mais resultado é a campeã e que vai continuar naquele processo. Perfeito. Eu te falei isso no almoço, mas repito aqui agora no podcast. Você é muito didático, acredito que uma galera conseguiu entender e pegar muitos insights aqui. Mas falando um pouco da sua operação, pelo que eu pude entender, você não centraliza 100% no Brasil. Por que você tomou essa decisão de pegar, ir para fora, operar lá fora? Bom, hoje a menor parte da nossa operação é em real, no Brasil. Quando a gente começou a enxergar o mercado internacional, foi muito interessante porque, quando sai a primeira venda é sempre a melhor sensação. Sim. Mas a primeira venda em dólar é especial. Quando você começa a multiplicar por 5, 6, 4, sei lá quando vai estar o dólar, é uma sensação muito gostosa. E como eu sempre gostei muito de viajar, eu comecei a conhecer alguns players do lado de lá. Players do lado de tecnologia, que já vinham com background de programação, como também players do mercado de automação, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não precisa saber programação para criar automações. Perfeito, uma pessoa que não sabe nada de programação, ela consegue criar automações. Principalmente tem os codes ali do ChatGPT. Exatamente. E também, hoje, a gente tem as plataformas que são no-code, ou seja, você não precisa escrever código nenhum. Ok. Exatamente. Então, é basicamente assim, se isso acontecer, por exemplo, se a pessoa for maior de 18 anos, vai pro lado de cá e você arrasta e solta. Então, existe essa possibilidade. As ferramentas, inclusive, que eu uso hoje, elas são assim. Eu uso muito o N8N, que é uma ferramenta sem usar código. E aí, eu comecei a conhecer esses players lá fora e eu vi que, cara, essa pessoa aqui não tem nada demais, assim. Ela sabe algumas coisas, mas tem coisa que eu sei que ela também não sabe. E a gente começou a rodar algumas coisas, inclusive, o brasileiro é muito bom. O brasileiro é muito bom em muita coisa e, às vezes, melhor do que referências internacionais. Eu comecei a entender, porque a gente tem a síndrome de achar que o americano, que o europeu é melhor em tudo, né? E aí, quando eu comecei a visualizar esse mercado, entender que eu poderia ganhando 4, 5 vezes mais, tendo basicamente o mesmo trabalho, eu comecei a enxergar um mercado de oportunidades. Então, a gente começou a levar as nossas operações, as nossas automações lá para fora, assim como também a gente começou a prestar alguns serviços para empresas. Porque, eles pagam em dólar, então, assim como ele paga o funcionário em dólar, ele poderia pagar a minha automação em real proporcionalmente ao que ele investia em um funcionário. Quando a gente fala sobre custos e retorno, qual seria basicamente nesse quesito de implementar uma automação avançada nesse tipo de empresa? Certo, vamos pensar aqui. A gente chegou a acabar com alguns departamentos de empresas. Devem te odiar. Bom dia para nós. Esse talvez seja o lado meio obscuro ali. Mas, faz parte, né? Então, a gente chegou a trabalhar, por exemplo, em setor que fazia telemarketing. Então, eles ligavam para os clientes. E qual que era a dificuldade deles? Por exemplo, na ligação, várias ações, às vezes, precisam ser tomadas. Por exemplo, você liga para o cliente e fala, seguinte, eu tô aqui com sua conta e eu tô vendo que você não tá movimentando muito no Wi-Fi. O que tá acontecendo? Aí ele fala, é porque tal produto meu parou de vender. Aí você vai lá, busca para ver se realmente parou. Aí você faz uma ação, outra para conseguir levar a ligação ali de uma forma interessante. Eu tô falando que eu não sou um especialista em estratégias, né? Eu sou um especialista em automações. Então, eu tô trazendo esse exemplo. Nesse momento, a gente consegue levar o mesmo processo para automação. Ou seja, a
A gente consegue colocar um agente de ligação, fazer com que esse agente seja conectado em APIs, que eu já expliquei aqui basicamente o que elas fazem. Essa API poderia se comunicar com o sistema da empresa, com o ERP da empresa, poderia se comunicar com a plataforma de pagamento, poderia se conectar com o CRM, poderia se conectar com o próprio Google, com o próprio ChatGPT para levar as respostas. A partir do momento que você faz isso, obviamente, em cima do V0, que já é um processo bem definido, nós conseguimos ter um processo automatizado. Aí a gente começa a entrar em custo-benefício. Bom, vamos pensar que talvez um bom profissional ali custaria 120 e poucos mil dólares ao ano e um departamento tinha 70 pessoas. Cara, se eu levo uma automação e cobro 50 mil dólares para essa empresa, que vai ter um custo operacional incomparável, assim, muito baixinho, pequenininho, ela vai comprar alguns tokens com custo quase zero e pagar os 50 mil dólares de criação, vale a pena. Sim. Então, foi também um dos motivos que eu quis trabalhar com prestação de serviço. Então, eu não presto serviço para a empresa no Brasil. Lá fora é muito mais simples. Você consegue precificar um trabalho de automação em cima de, basicamente, o que eles gastam dentro da operação deles com pessoas e acaba que compensa para os dois lados. Para a gente é legal ganhar em dólar e para eles é legal reduzir um custo muito grande. A gente já chegou a reduzir 99% de custo de algumas operações. Caraca, cortou muito caminho. Mas assim, no começo do podcast você trouxe qual foi o momento em que você saiu ali dos bastidores de fato e começou a ir para essa parte mais educacional. O que foi literalmente o start para você pensar, nossa, eu tenho muito conhecimento, já tenho muitos resultados aqui nos bastidores, ninguém me conhece, agora eu quero levar esse meu conhecimento para o mais pessoas possíveis. Qual foi o momento que você falou assim, eu acho que esse aqui, todo esse meu conhecimento pode de fato virar um curso digital? Bom, isso na verdade foi um consenso que eu entrei junto com a minha sócia. Inclusive, sociedade é algo muito legal. Sim. Quando é complementado. Não é os dois terem as mesmas habilidades e concordarem em tudo, mas às vezes é você conseguir complementar um ao outro e isso é muito interessante. Então, conversando, nós entendemos que existia no educacional a possibilidade de impulsionar alguns dos nossos negócios. Eu não sei se você sabe, mas hoje existe uma certa briga, uma disputa no Vale do Silício para as empresas que são empresas de uma pessoa, de duas pessoas, apenas empresas unicórnios. Tá? Então, isso vai acontecer, já vem acontecendo. Em breve, a gente vai ter resultados incríveis em empresas que vão bater essa meta de valuation de $1 bilhão sem ter muitas pessoas dentro da operação. Conversando isso com a minha sócia, a gente conseguiu entender que existiam alguns dos nossos negócios que tinham esse potencial, mas que a gente poderia usar algum canal para potencializar. Então, um dos meus principais objetivos com o educacional era conseguir mostrar esse universo para as pessoas, porque, sinceramente, eu assistia conteúdos e eu via que eles mostravam só a pontinha ali, que existia muito mais coisa por trás. Então, não sei se era porque algumas pessoas não queriam mostrar ou se era questão técnica de fato. E a gente falou, vamos começar a mostrar e, aos poucos, inserir algumas das nossas tecnologias dentro do mercado. Então, a gente usou, na verdade, o educacional como uma ponta de funil, como um elemento da nossa esteira de vendas. E ali eu comecei a aparecer. Então, foi uma transição de sair do backstage, de sair um cara totalmente técnico e montar A gente abriu o nosso curso online, então tem praticamente um ano que eu fiz essa abertura. Pouco. E, sim, foram múltiplos 7 dígitos, isso lá no back, já deve ter batido, inclusive, 8 dígitos, junto com todo o ecossistema. E foi muito interessante, porque foi muito rápido, né? Então, é gostoso, a energia... abriu uma live, e é interessante, isso me ensinou muito, sabe? De fato, eu acabei crescendo muito com essa operação. É, de fato, sair da zona de conforto, né? Você trouxe aí que você acabou crescendo. E, de fato, eu tenho uma frase do Thales Gomes que ele fala que nada cresce ali na zona... A zona de conforto é um lugar bom, mas nada cresce lá. E, de fato, você conseguiu alcançar novos patamares, ir para novos lugares e, com isso, ter mais sucesso e mais resultados. Agora, olhando para os seus alunos em si. Quando a gente fala de resultados, eu sei que é muito legal a gente ter esse tipo de papo, porque a gente consegue olhar para dentro do nosso próprio curso e ver, às vezes, um case de sucesso que a gente teve com alguém muito específico. Você conseguiu literalmente transformar a vida dessa pessoa, tirá-la de baixo e levar ela pro topo. Quando você pensa nisso, nos seus alunos, essa transformação que você conseguiu trazer para eles, quem vem na sua cabeça e como chegou nesses resultados? Como ele chegou, através disso, conseguir transformar a vida dele, não sei, entrar na prestação de serviço, ou até mesmo ele usar esse caso, essa ferramenta na operação própria dele e alavancar ainda mais resultados?
Cara, tem alguns casos, assim, que eu fico felizão. Mais do que na minha operação, quando alguém tem resultado, eu fico muito feliz. De verdade, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu ganho grana fazendo. E eu ainda tenho a energia positiva da pessoa falando, cara, você mudou minha vida. Nossa. Então, é muito bom mesmo. É claro que você desprende uma energia, mas o feedback, o retorno que você tem é muito legal. Então, tiveram alguns casos interessantes. Um caso curioso aqui, eu tive alguns alunos médicos que pegaram processos, por exemplo, médicos legistas, médicos que trabalhavam meio que de home office e falaram, pô, velho, eu consigo automatizar isso aqui. Acabou, pronto. Claro, eu não vou citar nomes, Sim. mas eles conseguiram sair de operações que faturavam... Pô, eles conseguiram chegar, dobrar, triplicar o faturamento deles, praticamente tendo um terço do trabalho que eles tinham. Porque eles sabiam exatamente qual era o método, eles são metódicos, então eles têm um passo a passo, eles colocaram aquilo ali dentro de um passo a passo e fizeram rodar no automático. Então, são vários casos, assim. Teve casos de pessoas que não sabiam nada de tecnologia, não sabiam nada de programação, não sabiam escrever uma linha de código. Inclusive, eu conheço pessoas, assim, incríveis na automação que não sabem escrever código e que conseguiram ter resultados bem rápidos. Porque, pô, começou o concurso, chegou com um amigo, pô, velho, deixa eu automatizar esse negócio da sua empresa. Aí o amigo conseguiu demitir 2, 3 funcionários, pegou a grana e repassou para a pessoa. Às vezes ela nem tinha aquela intenção, a intenção era aprender. E chegou a faturar 6 dígitos em 3, 4 meses. Pô, isso para mim é muito legal, porque quando a gente pensa no digital, inclusive foi algo que me deixou meio frustrado, era a questão de, pô, eu preciso saber um monte de coisa. Preciso saber copy, preciso saber design, preciso saber tráfego, preciso saber... Ou contratar um monte de gente, eu não tinha grana para fazer. Então, tiveram pessoas também que não conseguiam ter resultado, porque não tinha grana para contratar e nem conseguia aprender isso tudo. E começaram a colocar as automações dentro de processos para fazer todos esses passos. E aí... Pô, você vê algumas pessoas que não conseguiam viajar, que às vezes conseguiam ganhar alguma grana, mas não tinha tempo. Isso também é algo muito legal, cara. Tipo, foram vários casos, assim, tipo, consegui talvez poupar 4, 5 horas do meu dia em cima de automações. Então, os resultados me deixam muito feliz até hoje. E é algo que até motiva. Às vezes, eu apareço muito pouco, faço pouco conteúdo. Isso motiva muito quando eu encontro com alguém e fala, pô, Jeff, você mudou minha vida. Isso é muito legal. Parabéns, Jeff. Inclusive, eu tenho certeza que a partir desse podcast, muitas vidas serão mudadas. E agora sim, lembra que a gente tava ali conversando, meio que pro meio do podcast. E eu falei assim, segura porque eu quero te fazer essa pergunta, porque você é um cara que tem uma visão a longo prazo. Chegou esse momento, eu quero saber de você. O que você enxerga de futuro pra inteligência artificial? Bom, eu sempre gosto de pensar em um contexto geral. Então, existem muitas profissões do digital. Quando a gente olha para o digital, você que está aqui diariamente com vários players, sabe que muitos deles estão em alguns pontos específicos de operações. E algumas dessas profissões, elas surgiram simplesmente por uma demanda de dificuldade de utilização de ferramenta. Então, vamos pensar, por exemplo, em tráfego pago. Cara, a profissão gestor de tráfego, ela foi criada porque existia ali uma ferramenta difícil de ser usada, tinha que colocar direcionamento, idade, interesse, geolocalização, um montão de coisa, e era muito difícil usar a ferramenta. O que acontece? A Meta agora implementou inteligências artificiais para que eles conseguissem dar resultados para quem apertasse um botão. Praticamente, hoje qualquer pessoa consegue apertar um botãozinho lá no Instagram mesmo, impulsionar. Ou seja, a gente tem uma mudança de mercado em relação a uma profissão. As ferramentas, as empresas, as grandes empresas, elas estão investindo cada vez mais recursos e tecnologias, tanto que se a gente pensar hoje, as empresas que mais valem, ou elas estão vendendo inteligência artificial diretamente, ou elas estão fornecendo algum tipo de tecnologia ou serviço para essas empresas, certo? Então, enquanto mais você potencializa as empresas a fazerem mais grana, porque querendo ou não, vamos pensar na Meta, eles terem mais usuários faz com que eles ganhem mais grana através de anúncios, porque fica fácil utilizar a ferramenta. Então, várias das profissões que nós enxergamos no digital como ótimas profissões hoje, elas vão começar a meio que acabar muito o mercado. Não é que elas vão deixar de existir, certo? Mas você não vai precisar mais de tantas pessoas. Então, a partir de agora, a gente entra em um momento que, primeiro, não adianta ficar usando o ChatGPT, não adianta ficar achando que a gente é um prompt muito bem estruturado que você vai criar lá, ou ficar pensando em um monte de teoria maravilhosa do que para que serve cada uma dessas tecnologias, mas conseguir conectar
várias ferramentas para que façam um processo e que esse processo aprenda cada vez mais. Em vez de você consumir as inteligências artificiais, as pessoas, cada empresa vai precisar trabalhar nas suas próprias. Assim elas vão ganhar mais inteligência, elas vão ter mais dados e, na verdade, o ouro do digital hoje são os dados. Enquanto mais ela deixar com que suas inteligências artificiais, elas fazerem os seus processos inteligentes internos, mais grana elas vão colocar no bolso, porque a inteligência artificial, a automação não cansa, não reclama, não dá desculpa, trabalha 24 horas por dia. Então, eu consigo enxergar um mercado onde operações gigantescas de bilhões vão precisar de talvez 3, 4 pessoas e em breve também, em alguns anos, talvez, quem sabe, o unicórnio de uma pessoa. E a gente vai jogar esse jogo e espero que a gente possa um dia trazer algum caso desse aqui dentro do QICast, que inclusive existem já várias pessoas trabalhando dentro dessa jornada. E enquanto mais as empresas e produtores se ligarem em trabalhar com as próprias tecnologias, não somente de forma superficial, mas de forma profunda, mais oportunidade para conseguir criar inteligência. Inteligência de dados é igual a retorno ROI no bolso. Bom demais. E aquela questão que a gente estava falando sobre token, ela também seria uma previsão a longo prazo? Sim. Bom, explica pra galera, inclusive, sobre o que é os tokens que... Beleza. Quando a gente... como a gente vem passando por esse processo agora, vou dar um exemplo aqui para você sobre o processo de SaaS. Muito se fala sobre SaaS agora, eu jogo jogo de SaaS desde 2019, 2020. Né? Hoje ficou muito fácil criar um SaaS, qualquer pessoa consegue criar SaaS. Inclusive, acredito que daqui a pouco vários dos top produtos da plataforma vão ser software como serviço. Para quem não sabe o que é SaaS, é software como serviço. Em vez de você vender um e-book, em vez de vender um curso, você vende uma ferramenta. Um aplicativo, né? Um aplicativo, um site. Esse site poderia ser, por exemplo, um site de dieta. Você manda a foto do seu prato, ele te retorna as calorias, ele faz um acompanhamento com você ali no WhatsApp. Pô, hoje seria interessante você comer isso, isso e isso, para conseguir bater aqui seu déficit calórico. Então, um exemplo aqui. Só que o que poucas pessoas se ligaram é que essas ferramentas de construção, elas precisam de créditos. Você precisa comprar esses créditos para construir. O que a gente chama de tokens. Então, você compra token dentro de uma ferramenta de construção de SaaS, você compra token dentro da própria plataforma da OpenAI, do ChatGPT, você pode pagar um plano, você pode comprar tokens para trabalhar com APIs. Então, existe o game invisível que poucas pessoas conseguem enxergar, que é a venda de tokens. Na corrida do ouro, você está vendendo a par, certo? Então, a gente quase não se liga nisso. Cara, quantas assinaturas você tem hoje que talvez você nem se liga? Nossa, eu não quero nem fazer as contas nesse momento. Isso realmente acontece e a tendência é que aconteça cada vez mais. Só que, como as novas tecnologias estão surgindo, e querendo ou não, é um mercado novo, é um mercado de facilidade, qualquer pessoa hoje consegue criar um SaaS. Na minha época, eu demorei, 1 ano para escrever o código de uma ferramenta que hoje qualquer pessoa sem conhecimento nenhum, ela faz em um dia. Só que tem o seguinte, a pessoa que vai fazer em um dia, ela vai consumir créditos nessa ferramenta. E aí ela vai falar para outra que é fácil, ela vai consumir créditos nessa ferramenta também. Aí talvez ela vai precisar de uma outra ferramenta para gerar imagens, ela vai consumir créditos. Então, existe esse mercado de tokens, que é um mercado que a gente também joga hoje, e que daqui para frente no mercado vai ser algo que muito vai se ver, né? As pessoas não vão consumir somente cursos, elas vão consumir tokens, elas vão consumir cada vez mais assinaturas. Eu consigo enxergar o curso como um manual. Então, algumas pessoas nem querem mais comprar um curso, elas já querem ter o resultado. Sim. Em vez dela comprar, talvez, o meu curso aqui sobre canal Dark, por exemplo, talvez ela comprar um curso entendendo como fazer o processo de mineração, de ir lá no YouTube, entender o que está bombando, de refazer o script, ela poderia simplesmente comprar talvez uma automação, ela poderia talvez simplesmente comprar o vídeo pronto. Então, muitas pessoas hoje elas já querem comprar o resultado final, em vez de passar por um processo de 4, 5 meses aprendendo para chegar nesse resultado final. Então, é uma transformação de mercado, a gente que já vive isso aqui, muitas pessoas, não é que o curso vai deixar de existir, né? Vai continuar existindo, porém os entregáveis vão ser, além de aulas, assinaturas, tokens e algumas outras formas de conseguir
colocar a grana no bolso de produtores. Perfeito. Eu acredito que essa questão dos tokens é um assunto mais profundo, mais denso, né? E eu tenho certeza que a gente vai estar aqui na parte 2 para falar sobre isso. Mas olha só, agora chegamos no nosso momento um pouquinho mais dinâmico do nosso episódio, tá entendendo? Jeff, você tá preparado para ele? Vou te falar que é o bate-bola jogo rápido. Já ouviu falar sobre ele? Bora. Eu sei que você consome o KeyCash, não sei se você já pegou aí alguns que tem, mas eu vou te explicar como é que funciona. O nosso bate-bola jogo rápido funciona assim. Eu vou jogar perguntas para você, papum, para você responder na mesma velocidade com uma frase ou até mesmo uma palavra, combinado? Na verdade, é com uma palavra ou até mesmo uma frase. Eu vou começar aqui, ó. Se o seu negócio fosse um livro, qual seria o título? De 100 pessoas para uma automação. Boa. Um erro que você nunca mais repetiria no digital? Ficar trocando de estratégia todo dia. Nice. Automação em uma palavra. Inteligência. Se pudesse automatizar qualquer coisa da sua vida pessoal, o que seria, hein? Gestão de tarefas. Boa. E para finalizar, um hábito que não pode faltar em quem quer empreender. Estudar. Boa. Fechou, passou, tá vendo? Foi fácil? Maravilha, Cara, é bom, não é demais. mesmo? Mas olha só, não terminamos ainda esse KiwiCast, porque sabe o que temos aqui agora? Presentinhos KiwiFi. Lembra que você me deu queijinho, goiabada, doce de leite? Tô te dando aqui, ó, presentinho também. Agora você tem a nossa canequinha KiwiFi, tem o uniforme completo, roupão, caneca, tem mochila já também. Maravilha. Isso aí é pra agradecer a sua presença, agradecer por tanto conhecimento que você trouxe aqui pra galera, que com certeza mudou o jogo de muita gente que tá assistindo aqui esse KiwiCast, viu? E pra finalizar aqui, deixa nossas redes sociais, na verdade, as suas redes sociais, pra galera poder te acompanhar, que eu tenho certeza que muita gente vai se interessar por esse conteúdo e vai lá, ó, dar um toque-toque em você. Então já deixa aí pra nós. Pô, pra quem quiser acompanhar um pouquinho do meu conteúdo, Jeff Programador, tá lá, Jeff Martins. Compartilha alguns conteúdos interessantes, é só seguir. E é isso aí, ó. Que o Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso queridíssimo Jeff Programador. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ative esse sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E agora aquele ponto bem importante, sabe onde a gente se encontra no próximo KiwiCast? Porque já sabem, né? É um compromisso e eu te vejo lá, ó. Tchau, tchau!